Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui começando mais uma vez os nossos 15 minutos e eu peço que você dedique esse tempo para Deus falar no seu coração, para trabalhar na sua vida, para moldar os seus sentimentos, trabalhar nos seus valores, até mesmo dirigir a sua vida. Eu quero compartilhar aqui com vocês hoje 2 versículos que vão falar sobre raízes, sobre estruturas, sobre alicerces. E está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, em que Paulo diz assim: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Paulo, quando traz essa mensagem, ele orienta a igreja de Colossenses, orienta a esse povo e orienta a nós a respeito de estarmos firmados naquilo que é a nossa raiz, aquilo que realmente é a base da nossa fé. Ao falar sobre isso, ele está trazendo para cada um de nós a ideia de que nós deveríamos olhar sempre para aquilo que foi o nosso primeiro chamado, aquele nosso primeiro momento com o Senhor. Essa palavra é muito válida porque naquele tempo existiam doutrinas diferentes que estavam surgindo e era necessário então que buscasse o que era verdadeiro, o que já estava sendo ensinado, o que realmente tinha transformado a vida daquelas pessoas. E vale para nós hoje, num tempo em que nós ouvimos tantas palavras diferentes, tantas mensagens diferentes e algumas mensagens que parece que estão questionando os nossos alicerces, questionando as nossas raízes. E raízes não podem ser trocadas, o alicerce também não pode ser mudado. Aquilo que nós estamos falando de fé em Deus, da estrutura que foi construída em cima de uma fé, a base não pode ser mudada. O texto aqui de Paulo diz assim, como nós já lemos, ele diz: continue a viver nele, continue a viver em Cristo Jesus, continue a viver nesse modelo, aquilo que foi a sua entrada para o reino de Deus. Ele diz ainda, enraizados e edificados nele. Ou seja, com a estrutura toda presa nele e toda a edificação, aquilo que foi colocado sobre esse alicerce, que então também seja nele, também seja apoiado nele. Ele diz, firmado na fé, como foram ensinados. Afinal, são mensagens antigas e mensagens verdadeiras e mensagens que permanecem, que são a base da nossa fé, a base da nossa doutrina, a base do nosso crescimento. Num tempo como hoje, em que nós vemos tantas ideias diferentes surgindo, tantos conceitos diferentes surgindo, conceitos que parece que questionam a base da nossa fé. A base simples do tipo, nós éramos pecadores e nós fomos alcançados pela graça, nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, fomos aceitos pelo Senhor. Estrutura simples como essa. Estrutura como a ideia de nós nos humilharmos tal qual o nosso Senhor Jesus. Verdades que são verdades então do reino tão preciosas, parece que hoje são questionadas, parece que hoje são transformadas em mensagens que muitas vezes motivam as pessoas e não trazem as pessoas verdadeiramente ao arrependimento, a um posicionamento diante de Deus. O mal é que, além de convencer pessoas ou levar pessoas que ainda não tomaram a sua decisão por Cristo, ainda acabam arrastando pessoas que já estavam firmados na fé. Por isso, quando Paulo dizia isso, ele dizia contra novas doutrinas. E vale muito para nós isso, olharmos para aquilo que realmente nos estrutura, aquilo que realmente é a nossa raiz, aquilo que realmente é o nosso alicerce. Isso não pode ser mudado. Existem muitas coisas que até são transformadas, muitas coisas que são mudadas pelo tempo, pela cultura, e elas não ferem a nossa fé. Mas aquilo que fere a nossa fé, que fere a estrutura, não pode ser mudado. Então eu e você somos convidados, inclusive como Paulo trouxe aqui, a ter gratidão por aquilo que é a estrutura da nossa fé. Lembrar sempre do nosso chamado, lembrar sempre de onde Deus nos tirou, lembrar sempre daquele caminho de entrada no reino através do arrependimento dos pecados e ser grato por aquilo. Ser grato por termos sido perdoados realmente, por termos sido transformados. A gratidão, então, coloca a gente num lugar
protegido, num lugar guardado pelo Senhor, e não num lugar muitas vezes vulnerável para as doutrinas equivocadas. Se não houver gratidão no nosso coração, haverá muitas vezes um sentimento de injustiça, e nesse sentimento de injustiça nós abrimos então caminho para outras respostas que não são o Evangelho genuíno. Se nós então nos posicionamos com gratidão, como diz aqui, transbordamos de gratidão, nós mantemos o nosso coração blindado, nosso coração guardado, protegido, para que a gente possa realmente permanecer na nossa fé, permanecer naquilo que Deus colocou no nosso coração. Que a gente ouça muitas coisas, que a gente contemple outras coisas, que a gente ouça até mesmo mensagens que estão soltas por aí, mas que a gente possa avaliar se tudo isso realmente condiz com a nossa fé, condiz com o nosso alicerce, condiz com a nossa raiz. A raiz não pode ser removida. A raiz da planta não pode ser removida. O alicerce da construção não pode ser trocado, não pode ser removido. Senão será uma outra construção, senão será uma outra árvore. Que a gente possa pensar nisso. Que a gente possa voltar para o básico, para a estrutura, para aquilo que fez a gente nascer de novo, aquilo que colocou a gente no reino, aquela verdade tremenda, a mensagem da cruz. Que a gente se volte sempre para isso. Que nosso coração seja grato, porque é isso que transformou o destino das nossas vidas. Amém? Quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por termos sido transformados pela Tua Palavra. A verdade do Senhor, Pai, que alcançou o nosso coração, produziu vida em nós. A presença do Teu Espírito, o selo, o penhor, que nos liga à eternidade com o Senhor. É verdade, Deus, que nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo e aprendendo e ouvindo tantas coisas, mas só tem uma porta, só tem um caminho de entrada, só tem uma forma de nós estarmos com o Senhor, só tem um caminho para nós realmente sermos filhos e através do arrependimento e perdão dos nossos pecados, que essa verdade, Deus, de termos recebido isso graciosamente, possa falar sempre no nosso coração e nós possamos, como diz o apóstolo Paulo, transbordar de alegria, transbordar de gratidão, que isso possa estar sempre presente no nosso coração, uma lembrança de onde o Senhor nos tirou, aquilo que o Senhor fez em nós, o Senhor fez por nós. Que a gente não troque as raízes, que a gente não troque os alicerces, que a gente continue, Deus, na mensagem do Senhor, na verdade do Senhor. Queremos sim, ó Deus, nos aprofundar nas Escrituras, queremos conhecer dos Teus mistérios, mas tudo isso é edificado em cima de um alicerce, de um fundamento. Tudo isso é construído em cima daquilo que já foi colocado. Estamos então, ó Deus, como diz o apóstolo Paulo, enraizados e edificados em Cristo. Assim nós queremos viver, assim nós não erraremos, assim nós poderemos prosperar. E a bênção do Senhor alcançará a nossa vida. Nós dependemos do Senhor, Pai. Fala no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus.